Então, vamos aqui fazer a quinta questão, né, do módulo de termoquímica. Vou colocar aqui o modo de apresentação. Quinta questão do módulo de termoquímica. Bem, considere a seguinte equação. Então, a equação você tem aqui a formação do benzeno, né? É uma entalpia, ele diz aqui que é entalpia de formação. Formação não, padrão. Se a entalpia padrão, a gente já sabe que a temperatura é 25 graus Celsius e a pressão é de 1 atm. Isso aqui é o benzeno C6H6, como ele diz, determina a entalpia do benzeno. Veja só, eu poderia dizer que isso aqui é uma entalpia padrão de formação, ou seja, delta H0F. Sim, por quê? Ó, você formou 1 mol, aqui não tem o coeficiente estequiométrico, mas quando não tem, se interpreta que aqui é 1. Então você formou 1 mol de benzeno a partir de substâncias simples, né? Ou seja, e formas alotrópicas mais estáveis, né? No caso o carbono grafite aqui e o hidrogênio, tá ok? Aí ele afirma que você tem que determinar a entalpia do benzeno, né? Qual a entalpia do benzeno? A gente já sabe aqui de antemão que a entalpia padrão de formação ou entalpia padrão de substâncias simples ou formas alotrópicas de substâncias simples é igual a zero. Então aqui é zero e aqui também, ó, substância simples. Então a entalpia padrão aqui é 83, né? Você veja que é um processo endotérmico, né? Você está retirando, né? No caso, a vizinhança, né? Ela está perdendo calor para o sistema. Deixa eu pegar aqui. Pronto, sexta questão, vamos lá. Sexta questão. Só um instante aqui. Acho que deu alguma... Bem, voltou aqui, pronto. Então, sexta questão. Considerando as seguintes equações e seus respectivos valores de entalpia padrão de formação. Então, ó, delta H0 indique o reagente que em relação aos produtos possui maior energia, né? Isso aqui eu até coloquei, ó, reação. Vamos logo fazer uma consideração aqui. O que essa questão está querendo? Primeiramente, como é que eu calculo? Eu tenho uma reação química. Vamos lá, eu tenho A se junta com B e dá em C. Esse lado aqui eu chamo de reagentes. E o lado após a seta eu chamo de produtos, tá ok? Então veja, como é que eu calculo o ΔH dessa reação? Eu vou pegar o delta A. Delta não. Eu vou pegar aqui a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Tá ok? Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu pegaria os valores, né, de entalpia de produtos menos entalpia dos reagentes. Mas vamos fazer aqui uma simulação. Digamos que minha entalpia, vamos colocar aqui. Vamos colocar a primeira situação. A entalpia dos reagentes é igual a 100. Vou nem colocar unidades. E a entalpia dos produtos é igual a 50. Qual vai ser a variação de entalpia aqui? Eu vou utilizar aquela forma anterior. ΔH é igual a entalpia dos produtos, né? No caso aqui, produtos P. Pronto. É 50 menos a entalpia dos reagentes, que é 100. Então, o ΔH
vai ser menor do que zero. Tá ok? Nesse caso aqui, eu posso afirmar que esse processo é exotérmico. Exotérmico. Toda vez que eu tiver a entalpia dos reagentes maior que a entalpia dos produtos, eu vou ter um processo exotérmico, porque o ΔH vai sempre dar negativo. Tá ok? Então guarde isso aí. Agora digamos que a gente vai para uma outra situação. Eu vou para a seguinte situação, segunda situação. Eu vou agora dizer que a entalpia dos reagentes é 50 e a entalpia dos produtos, né, ela vale 100. Invertir, né? Qual vai ser o ΔH aqui? Então, o ΔH aqui vai ser, utilizando essa fórmula, a entalpia dos produtos, que é 100, menos a entalpia dos reagentes, que é 50. Então, ΔH vai ser igual a 100 menos 50, que dá 50. Pronto. Note que o ΔH aí, ele é maior que zero. Isso é um processo endotérmico. Tá ok? Endotérmico. Isso significa o quê? Que a vizinhança, né, perde calor para o sistema. Então veja, vamos agora reler essa questão. Considere as seguintes equações e seus respectivos valores de entalpia padrão de formação. Então, ele deu a entalpia padrão de formação, né, o ΔH, de cada uma das reações. Indique o reagente que em relação aos produtos possui maior energia. Veja só, você só vai ter reagentes, a entalpia dos reagentes maior que a entalpia dos produtos num processo exotérmico. Então você marcaria aqui letra. Marcaria a letra B, porque a única reação aqui que o ΔH é menor do que zero, ó. Aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é positivo. Então aqui é a letra B, porque o processo é exotérmico e um processo exotérmico, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Eu acho que isso dá para representar assim também, ó. Acho não, né? Por meio de gráficos. Deixa eu só voltar aqui, ó. Esses gráficos, eles também são utilizados para representar processos endotérmicos e exotérmicos. Aqui, ó, exemplo. Você tem a entalpia dos reagentes, está aqui, e a entalpia dos produtos está aqui. Note, a entalpia um processo endotérmico, a entalpia dos produtos, ela é maior, né, do que a entalpia dos reagentes. É nítido, né, gente? Você pegar aqui esse gráfico cartesiano, a energia dos produtos está aqui, ó, e a energia dos reagentes está aqui, ó. Então a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes, caracterizando que uma reação seja endotérmica. Mas você também pode ter um processo de reação exotérmica, né? Onde é o inverso, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. A gente marcar aqui, ó, a entalpia dos produtos está aqui embaixo, a entalpia dos reagentes está aqui em cima. Isso é outra forma, hein? Deixa eu voltar para lá. Então, antes de falar da sexta questão, né? É sexta? Não, é sétima. Com a numeração, agora é a sétima. Antes de falar da sétima questão, eu quero falar com vocês o que é combustão. Combustão é uma queima, né? A gente conhece mais como queima. Mas na verdade a combustão é uma reação química exotérmica. Ou seja, o ΔH ele é menor do que zero, né? Há exceções, hein? Há combustões, no caso, que são endotérmicas. Entre uma substância, então vamos dizer, toda combustão você vai ter uma substância X que vai reagir com um gás oxigênio,
é isso, que é o comburente, e vai dar, se for geralmente vai dar em dois produtos, CO2 e água, sempre. Reação de combustão. Para iniciar uma reação de combustão, você precisa de uma fonte de ignição. Só que existem alguns tipos de combustão. Existe a combustão completa, é aquela que você tem combustível, comburente, que é o gás oxigênio, e você vai ter o gás como produtos, o gás carbônico e a água. Só que você tem exemplos aqui de combustões incompletas. O que são combustões incompletas? São combustões no qual você vai ter os mesmos reagentes. Tem um combustível e vai ter um gás comburente, que é o oxigênio. Só que você também vai ter um produto. Só que não vai ser o produto mais CO2, você vai ter o produto CO. Esse produto CO, que é o monóxido de carbono, né, ele é oriundo de uma combustão incompleta, mais água. Ou também outro tipo de combustão incompleta, no qual, em vez de você gerar monóxido de carbono, você gera fuligem, que é carbono sólido, e o outro produto é a água. Então vamos fazer aqui a sétima questão. Cada uma das reações abaixo libera energia. Ele já dá uma dica. Se libera energia, o ΔH é menor do que zero, né? Então esse processo é exotérmico. Ok? Então você tem duas reações aqui, né? A grafita, né? Combustão, né? Incompleta, né? Tipo de combustão incompleta. Aí veja que interessante. Esses deltas H aqui, ele não fala, né, que é um ΔH padrão, mas a gente já pode dizer que é um ΔH de formação. Por quê? Você está tendo a síntese dessa substância composta a partir de substâncias simples e formando sempre um mol. A grafita ou grafite, pode chamar assim, faz. A grafita, ela entra em combustão com oxigênio e dá origem ao monóxido de carbono. E você tem aqui o estanho, né, que é um metal, tá ok? Ele vai entrar em combustão com oxigênio também e vai formar o dióxido de estanho, também um mol. Sabendo-se que o ΔH e o ΔH1 e o ΔH2 são as entalpias de reação para os processos 1 e 2, respectivamente, julgue os seguintes itens em verdadeiros ou falsos. Então vamos lá. Os reagentes na reação 2 são as substâncias simples mais estáveis. Então, os reagentes na reação 2 são as substâncias simples mais estáveis dos elementos estanho e oxigênio, né? Então veja, até onde eu sei, o estanho não tem formas alotrópicas, né? Pode até ter, mas não é tão bem conhecida na literatura. O oxigênio, você tem duas formas alotrópicas conhecidas. Tem o gás oxigênio e o gás ozônio. O gás oxigênio é a forma alotrópica mais estável. Então, na reação 2, você tem substâncias simples e estáveis. Então, verdadeiro, né? As quantidades ΔH1, então vamos avaliar A1 agora. As quantidades ΔH1 e ΔH2 são conhecidas como variação de entalpia de formação de monóxido de carbono, né, e óxido de estanho, respectivamente. Verdadeiro, né? ΔH de formação a partir de substâncias simples e sintetizou cada um mol. Agora veja, se ele afirmasse que isso aí é um ΔH padrão de formação, ΔH padrão de formação, eu não poderia afirmar, ele não poderia afirmar isso porque ele não disse que era um ΔH padrão de formação, e para deixar bem claro isso, ele teria que dizer a que temperatura foi realizado esse processo. Teria que ser aquelas temperaturas, 25 graus Celsius e aquela pressão, 1 atm de pressão. Tá ok? Então, aqui correto, né?
o ΔH2 é maior que zero. Errado, né? Ele diz que todas as duas reações liberam energia, né? Então são processos exotérmicos. Errado aqui. A variação de entalpia de formação ΔH0 de O2 a 25 graus Celsius de uma térmica, por definição, é diferente de zero. Então veja, a variação de entalpia de formação do O2 a 25 graus Celsius é diferente de zero. Então é que tá. Por convenção, adota-se que toda substância simples, né, ela tem um ΔH, né, de formação diferente de zero, não, igual a zero. O ΔH padrão de formação de uma substância simples sempre vai ser igual a zero. Tá ok? Então aqui está errado também. O processo 2 é um exemplo de combustão. Né? Combustão é aquela coisa, né? Você tem uma substância X que vai reagir com um comburente, que é o gás oxigênio, e geralmente você vai ter, aí é que tá, você vai ter CO2 e água, né? Mas veja, classicamente, né, a gente pode dizer que isso aqui não seria uma combustão, né? Mas existe, né, assim, ao meu ver, outros tipos de combustão, né? Então aqui a gente poderia dizer que isso aqui é verdadeiro, ok? Agora vamos para a oitava questão. Recentemente se descobriu, deixa eu ver se é a última. É a última. Recentemente se descobriu que os danos na camada de ozônio são bem maiores do que se pensava, principalmente sobre o continente antártico. O ozônio pode ser formado a partir do oxigênio, segundo a equação termoquímica, né, abaixo. Ele dá aquela equação termoquímica, vou até copiar ela aqui, ó. O gás oxigênio, aí forma-se o ozônio, ó, 3 gasoso. Então o ΔH padrão aqui vai ser 280 kJ. Veja, esse processo aqui é endotérmico. Para ocorrer, precisa-se que a vizinhança forneça calor ao sistema. Em relação aos conhecimentos, né, sobre termoquímica, pode-se afirmar, letra A formação do ozônio é exotérmica? Não, né? Para ser exotérmica, o ΔH tem que ser negativo, ou seja, menor que zero. E nesse caso aqui ele é positivo. Aí o ΔH padrão de formação para o ozônio é 140. Veja só, aqui o ΔH padrão é 280, padrão. Mas aqui ele não informou o ΔH padrão de formação. Tem como calcular? Tem. Sabe como? Veja. O ΔH padrão de formação é substâncias simples que vão, né, a 25 graus Celsius em um atm de pressão, que vai formar um mol de produto. Aqui você tem 2 mols. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Dividir por 2 toda a equação. Todos os coeficientes estequiométricos por 2. Aí ficaria 3 sobre 2 O2 gasoso, originando 2 dividido por 2 dá 1 O3 gasoso. Mas só que você tem que dividir também 280 por 2. 280 dividido por 2 é a metade, né? Então ΔH, agora sim, o ΔH padrão de formação vai ser a metade, né? 140 kJ. Tá ok? Então letra B. Vamos ver as outras letras. Letra C, o ozônio é mais estável que o oxigênio? Não, hein? Relembrando, ó, oxigênio e ozônio são formas alotrópicas, ou seja, são substâncias simples, né? Só do oxigênio. Só que a forma alotrópica mais estável é o gás oxigênio. O calor molar de formação de uma substância é sempre zero? Não, né? Calor molar de formação de uma substância é sempre zero, só se for substâncias simples. Tá ok? A variação de entalpia de uma reação independe do estado alotrópico de reagentes
Independe não, depende do estado alotrópico. Eu tenho um valor de ΔH para o oxigênio e um valor de ΔH para o ozônio. Então é isso, gente. Essas questões aí são bem interessantes, porque partem de questões básicas, né, que você pode se perguntar. Muito obrigado e até a próxima.